Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e este é o canal Ideias da Rê, sempre com alguma ideia para você reaproveitar alguma coisa e fazer uma decoração, fazer alguma peça útil, uma organização na sua casa. Se você chegou agora, seja bem-vindo, eu espero que você goste e fique comigo aqui neste canal. A ideia de hoje, na verdade, a gente vai pensar em algumas possibilidades para fazer guirlandas de Natal, tá? Eu vou fazer uma sugestão para vocês e trazer algumas ideias, porque eu adoro guirlandas. Guirlandas de vários tipos. Guirlanda você não precisa fazer só no Natal. No Brasil o pessoal costuma fazer só no Natal, mas pensa comigo. Uma guirlanda de flores para celebrar a primavera, uma guirlanda um pouco mais outonal, uma guirlanda para o inverno, uma guirlanda para você comemorar alguma coisa nova na sua vida, para dar boas-vindas às pessoas que chegam na sua casa. Sempre tem várias ideias para você fazer uma guirlanda de boas-vindas. Você coloca na sua porta de entrada e recebe bem todo mundo. Então as guirlandas são muito bonitas e também não precisa ser exatamente redonda, né? Não precisa ser exatamente uma guirlanda, você pode fazer um quadrinho, um vaso de pendurar na frente da porta. Então eu vou fazer algumas sugestões para vocês nesses vídeos e eu espero que vocês gostem. Primeiro vamos às sugestões que eu trago aqui com ideias, inspirações que a gente tem em vários lugares da internet e depois a gente faz um passo a passo. E eu vou começar com essa guirlanda que é parecido com a proposta que eu vou fazer no final desse vídeo, tá? Que é uma guirlanda de cipó com algodões. Só que a minha vai ficar um pouco diferente, óbvio, mas é uma possibilidade, uma sugestão. Essa é muito fofa também, olha só o arranjo, tem uma casinha de passarinho, vão flores, não tem bolinhas de Natal. Essa daqui tem algumas bolinhas, uma nevinha na casinha, tem também uns flocos de neve. Essa tem outra casa de passarinho, vocês já viram que é um fraco meu, né? E flores também são lindas. Essas aqui tem as nozes e os algodões que a gente falou aqui, também folhas outonais. Essa com flores e uma gaiolinha também é muito linda e pode ser usado o ano todo porque não precisa ter bolinhas. Como eu disse, guirlandas não precisam ser só para o Natal, olha só, com flores, com laços, com folhas. Essas com os algodões que são também as minhas preferidas e que entram no tema da minha, que vocês vão ver no final. Essa daqui a gente pode passar a fita também em volta do cipó, é um cipó mais fino, tem bolinhas e pinhas que lembram o Natal. Essa daqui mais rústica, né, com uma corda e o sino, um sino envelhecido e também as folhas de eucalipto, que eu acho também muito bonitas. E a gente ainda tem este modelo que eu acho muito lindo, gente. Olha quantas flores. Você vai usar flores, lógico, flores permanentes, flores artificiais e você vai enfeitar com o que você tiver. Essa daqui também o laço xadrez, que é muito típico do inverno americano. E você tem também as corujinhas, né? E nessa o esquilinho. As propostas são parecidas. Essa daqui você pode ver que está escrito Feliz Natal em português, então não é americana. Essa daqui vem então com as flores de lavanda, também artificiais, e também bem simples. Aqui a gente parte para a proposta da flor de feltro, que também você pode fazer em casa, olha só, se você tiver paciência e habilidade. Aqui mais flores, um animalzinho de pelúcia, que acho que é uma corujinha, também a gaiolinha, também está escrito bem-vindos, ou seja, está em português, você não precisa dizer que guirlandas são coisas de países estrangeiros. Aqui os cipós são diferentes, são pintados de branco, é um cipó provavelmente artificial. Tem guirlandas que você já consegue encontrar por aí essa estrutura para comprar pronto. Então, se você não tem paciência para fazer o que a gente vai fazer no fim do vídeo, se você não tem também tempo, você pode comprar pronto se você achar. Essa daqui basicamente parece galhos secos, mas tem alguns galhos que já vem com essas luzinhas na ponta para vender por aí que você pode usar. Ou você pode usar os galhos secos e colocar as luzinhas. Essa daqui é basicamente de eucaliptos ou folhas parecidas, né? Folhas permanentes e um laço xadrez, que é o que eu mais gosto. Essa tipicamente natalina, tem pinhas, tem as flores vermelhas, os laços, tudo que a decoração natalina pede, né? E os laços xadrezes em vermelho e tudo mais, as bolinhas, tudo vai do que você quiser fazer. Lembrando que se você juntar um monte de restinho de decoração de outros anos, incluindo bolinhas, pinhas, flores, laços, você pode fazer uma guirlanda sensacional. Essa daqui
basicamente de pinhas. Tem alguns pássaros lindos, né, e umas bolas vermelhas para dar um destaque, mas as pinhas pintadas de branco. E o que me parece aqui é algumas folhas de pinheiro, mas, né, esbranquecidas. E aí você usa a criatividade. Se você tem pinhas por perto da sua casa, você pode montar uma guirlanda inteira só de pinhas. Essa daqui foi feita basicamente de flores de juta. Você vai fazer enroladinhos e as flores vão surgindo. Tem muito tutorial explicando como faz essas flores. Aqui, com aquelas flores que na minha terra chama de bico de papagaio, gente. Eu não sei o nome dessa flor aí em todos os territórios brasileiros, mas tem muito para vender artificial aí para você montar a sua árvore de Natal, os enfeites e tudo mais. Essa daqui é basicamente de borboletas. Você pode usar um bastidor, no caso esse daqui não me parece ser um bastidor, é uma estrutura diferente, mas você pode usar um bastidor e usar várias borboletinhas ou fazer borboletinhas com o material que você achar interessante, se você tiver habilidade para isso. Mas é muito bonita, eu achei bonita porque ela não tem a ver com o Natal, ela foge da proposta. Como eu disse aqui antes, eu não ia falar só de guirlandas de Natal, porque eu gosto de guirlandas para o ano inteiro. Essa daqui também foge da proposta e atinge aquele lugar de você colocar uma guirlanda em outros lugares, em outra época. Essa daqui então é econômica demais, gente. Pensa num negócio econômico. É basicamente uma base de papelão, você pode reestruturar com várias camadas de papelão, né? Se você quiser fazer de MDF, fique à vontade. E folhas, são folhas naturais e algumas pintadas de dourado e prateado. Dá uma olhada aí, folhas naturais. Então sai catando folha por aí e se joga, porque dá para você fazer sua guirlanda. E partindo para o lado manual, né? Tá aqui uma guirlanda basicamente de fuxico, decorada com pérolas e pedrarias. Você pode caprichar como você quiser. Gente, olha a proposta dessa guirlanda. Você pode fazer a base de papelão, né, o redondo dela de papelão, e revestir ela dando voltas com sacos de pão. Eu já fiz artesanato com sacos de pão por aqui e vou fazer outros. Fiquem espertos aqui no canal porque eu vou fazer outros. E aqui tá uma sugestão. Não jogue seus sacos de pão fora. Depois você coloca as florzinhas que você tiver aí, olha, super básica e funcional. Se quiserem que eu faça uma por aqui, é só comentar, tá bom? Aqui uma que dá um pouco mais de trabalho. Tem que ter habilidade, né? Basicamente de feltro, mas é muito bonita. Serve para o Natal, porque aqui tem uma rena, e também para você fazer para a porta do quarto das crianças, porta de maternidade, dependendo do tema que você resolver fazer. Também nessa proposta do feltro, esse Papai Noel, que também é feito na base do feltro, as florzinhas também são de feltro, então para quem tem habilidade com essa arte, tem tempo, é uma ótima opção. Como eu disse, nem tudo são guirlandas, nem todas são redondas. Eu não pus mais opções aqui, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco, e já está gigantesco. Mas eu quis mostrar aqui no finalzinho estas duas propostas. Essa e a próxima, que são o quê? Olha só, basicamente uma cestinha em forma de bolsinho, né? Que você coloca flores e pendura na sua porta. E isso não precisa ser para o Natal, isso pode ser para o ano todo, eu acho sensacional. Inclusive vou fazer um para a minha porta, assim que acabar a temporada do Natal a gente muda a proposta. E agora então eu mostro como é que eu fiz a minha guirlanda para vocês no passo a passo. Então eu peguei aqui alguns materiais, eu vou usar cola branca, vou usar arame, um alicate, pincel, tesoura, óbvio. E aqui eu estou usando uma lista telefônica antiga. Você pode usar jornal, mas como eu tenho uma lista telefônica aqui e é papel, eu não gosto de desperdiçar papel, eu vou usar ele, até porque eu não tinha jornal. E aí eu vou fazer o quê? Você pode cortar o jornal em tiras compridas, né, em pedaços parecidos com os dessas folhas, mas você vai fazer rolinhos. Eu coloquei cola ao longo dele para fazer o rolinho e ele ficar firme. Mas pode ver que é um rolinho, não é um rolinho fininho, não é aquele rolinho bem apertadinho, não. Inclusive você tem que começar ele mais largo, que é por quê? Porque eu vou passar o arame por dentro. Eu cortei o arame do tamanho que eu queria, mais ou menos, para fazer a guirlanda, tá? Então você vai fazer o tamanho que você preferir. O meu deu 4 rolinhos, eu fui passando o arame por dentro desses rolinhos e depois fui juntando eles, tá? Tem hora que eles encaixam, tem hora que eles não encaixam, você tem que ir fazendo o encaixe funcionar. E também passar uma colinha para juntar um com o outro. Às vezes aqui, ó, na hora de encaixar, a gente vai
né? Ver se serve direitinho, porque o rolinho às vezes fica um pouquinho, a ponta um pouco mais grossa que a outra. A gente encaixa, passa uma colinha branca e encaixa ele bem encaixadinho para prender. Nem sempre também vai ficar tão preso assim. Como eu quero uma coisa bem firme, eu vou prender direitinho. Então, às vezes você tira uma outra tira de papel, passa a cola branca nela e enrola em volta da junção aí de um rolinho com o outro para ficar bem firme e não desmanchar. Eu fiz 3, tá? Eu não quis fazer muito, até porque eu não tinha tanto arame assim. Você pode fazer quantos você quiser, dependendo do tamanho que você quer, da espessura que você quer da sua guirlanda. Fiz 3 com arames e fiz 2 sem arames, porque aí você vai preenchendo. Você pode fazer todos com arame, ou pode fazer alguns sem arames para fazer um pouco mais de volume. Quanto mais com arame, mais firme ela vai ficar, e quantos mais rolinhos você fizer, mais grossa, né, mais espessa vai ficar a sua guirlanda no final. Então você faça a quantidade que lhe interessar. Eu estou fazendo aqui um exemplo, eu usei então esse tanto, e aí você vai colocando, pode ver que você vai colocando e as pontas não estão juntas, tá? Você não põe as pontas todas na mesma altura, não. Você coloca e nem vai enrolando todas de uma vez, ó. Estou enrolando 3. Aí depois, quando tá no meio dessa enrolação aqui, eu vou colocar um outro, no meio dessa enrolação é ótimo, né? No meio dessa junção que eu tô fazendo de todas elas, que eu tô enrolando uma na outra, ó, tem outras que eu não coloquei ainda, que eu vou colocar depois, ó. Vou colocar depois em outra altura, porque eu não quero que elas terminem e comecem todas no mesmo lugar. Elas vão ficar enroladas uma na outra para ficar bem presa e não ficar todas terminadas no mesmo lugar. Como se fosse realmente de cipó, todo enroladinho um no outro, né? E o arame vai servir aqui para fazer essa junção de todas elas e firmar. No final, fica assim, alguma pontinha de arame, você tem que tomar cuidado, inclusive para não se machucar. Eu peguei com um alicate, dei uma entortadinha no finalzinho aqui, na pontinha de alguns arames para ajustar, tá? A gente deixa bem firminho e tal, e a gente vai dando uma acertada aqui nas pontas, tá? Então, ajuste com o alicate, ajuste também alguma ponta de jornal ou de papel que fica aí sobrando, passe, cola, deixe tudo certinho, e aí você vai partir para pintar a sua guirlanda de cipó de mentirinha. Eu vou pintar com tinta PVA branca. Eu estou usando pincel porque você pode usar tinta spray que pinta mais rápido e pega todos os cantinhos? Pode, vai ficar ótimo e mais rápido. Eu fiz isso porque eu tinha a tinta PVA e porque com o pincel ela fica com uma textura assim um pouco mais grossinha, que é para parecer mesmo um pouco mais com um cipó, né, mais rústico. Mas você pode fazer como você achar melhor. Eu fiz uma mistura de betume, que eu sempre faço aqui, betume com um pouco de água raiz. Passei um pouquinho com a buchinha, mas com a buchinha não é legal nesse caso. Nesse caso você tem que passar mesmo com um pincelzinho de ponta macia, né, de cerdas macias, para ele preencher todos os cantinhos aqui, chegar em todos os poros, para ficar bem coberto mesmo, para dar esse aspecto de madeira, né, de cipó que ele vai adquirir. Enquanto ele fica lá secando, eu peguei um tecido, por quê? Porque eu queria uma fita xadrez e eu não achei fita xadrez. Aí eu peguei um tecido xadrez, cortei uma tira da espessura que eu queria, só que ela fica molinha, vocês estão vendo? Não dá para fazer um laço exatamente encorpado com um tecido normal. Aí eu peguei este tecido e peguei termolina leitosa, que é boa para deixar o tecido impermeável e também ele vai ficar mais durinho e não desfiar. Passei com o pincel essa termolina, passei um dia antes de mexer com ela, porque tem que deixar secando, né? Então passei, deixei ela secando bonitinho, toda a fita, nela toda, tá? E no outro dia, depois de seca, eu vim aqui com a cola glitter para dar um acabamento bem na bordinha dela. Você vai fazendo a cola glitter, faz esse acabamentinho para ficar legal. Se você quiser fazer, se não quiser também não precisa, é opcional, tá? Deixei secando também a cola glitter. Aqui tá seca a minha guirlanda, já tá pronta, já tá parecendo um cipó, não parece, gente? É lógico, se você tivesse feito com mais voltas, né, com mais caninhos aqui, com mais arame, ficava mais grossa ainda. Tô colocando esse cordão de fada em volta dela toda, fica muito legal com cordão de fada, mas eu não achei um cordão de fada com a caixinha de bateria menor que essa, tá muito grande. E a gente tem que pôr em algum lugar. Eu pensei que se fosse menor eu podia esconder atrás do laço, mas ela é muito grande e pesada. Aí esse saquinho aqui de enfeite de Natal já é antigo, até os enfeitinhos que estavam nele que eu tirei estavam até desbotando já, mas
eu deixei aqui do lado, vou aproveitar. Peguei esse saquinho para esconder a bateria da luzinha. E serviu direitinho. Se você não tem o saquinho que eu tinha, você pode fazer um saquinho com tecido, gente. Aí agora a minha fita, né? Eu cortei aqui essas medidas que eu deixei no vídeo para poder montar um laço. O de 40 eu montei, o de 35 centímetros também eu montei, e agora a gente junta um com o outro, o menor em cima, e a outra ponta de 60 centímetros eu vou fazer como se fosse um laço e colocar aqui no meio, deixando as pontas. Vou franzir um pouquinho com a mão, amarrar com uma fita, amarrei com uma fita branca que eu tinha aqui, né, bem certinho, amarradinho, e dei até um acabamento com o laço da própria fita branca que eu fiz aqui para amarrar. Para dar uma finalização nesse laço, eu abri ele um pouquinho, porque ele ficou bem durinho por causa da termolina, e vou usar o anjinho que eu tirei do saquinho. O saquinho dourado lá tinha esse anjinho de enfeite, eu achei muito fofo, tirei de lá e botei aqui. A gente aproveita o que tem. Aí eu vou montar o arranjo com os algodões. Esses algodões eu ensinei a fazer já em vários vídeos aqui, vou deixar um link para vocês no card, e vocês podem ver como faz esses raminhos de algodões com caixinha de ovo. Aí eu juntei, fiz aqui um pouquinho para cada lado, né, um raminho para cada lado, e no meio eu amarrei com uma fita, tá? Agora eu vou pegar esses raminhos, gente, isso aqui é mato, tá? Isso aqui nasce na calçada, aqui perto de casa, em tudo quanto é lugar. Aí eu peguei, passei um sprayzinho dourado que, além dele dar uma outra cor, né, apesar de que o meu dourado não é um dourado muito brilhante, aqui o spray que eu tinha, ele dá uma secada e mantém aqui o matinho sem ele secar. Ele mantém o matinho um pouco mais desidratado, vamos dizer assim. Coloquei também um pouco para lá, outro pouco para cá, amarrei novamente e prendi na guirlanda. Eu prendi com fita, tanto o arranjinho quanto o laço, que vai aqui no meio, eu prendi com fita, eu não prendi com cola. Você pode prender com cola se quiser, mas como eu gosto de reaproveitar coisas, e se eu colar em cima dessa estrutura que foi feita de jornal aqui de papel, colar cola quente, na hora de desmontar, ela desmonta toda. Então eu prefiro amarrar. Vocês podem ver que eu tinha colocado o saquinho com a bateria numa posição que ia ficar bem no meio onde eu tô pondo essa fita aqui, que é para pendurar. Mas com o peso da bateria, ela é muito pesada, a guirlanda não ia ficar centralizada. Então eu coloquei o laço com os algodões de um lado e coloquei o saquinho do outro. Também coloquei aqui umas frutinhas vermelhas perto do laço. Olha só, essas frutinhas vermelhas eram de enfeites de árvore de Natal antigo. Eu já coloquei aqui, dei uma encaixadinha só para terminar, para dar uma corzinha no final. E aqui está a minha guirlanda. Essa porta é onde ela vai ficar, é uma porta feia, tá? É uma porta que não é minha porta de entrada, porque minha porta de entrada é de correr. Então eu pus aqui na porta do meu quarto para vocês verem como fica também bonito em outra porta, né? A minha porta, onde vai ficar a guirlanda, ela não é a mais bonita porque a minha porta de entrada não dá para pôr guirlanda. Então eu vou fazer um outro arranjo para minha porta de entrada depois em outro vídeo e a gente vê por aqui. E aí vocês digam o que acharam. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia ou de algumas das outras que eu trouxe aqui para você se inspirar e fazer a sua. Se você gostou, deixa o joinha para mim, pode comentar, me dizer o que você achou, se você vai fazer uma também. Se você fizer alguma, mande uma foto para mim que eu quero ver, tá bom? Eu espero que você fique comigo neste canal. Se você não é inscrito ainda, já deixa a sua inscrição aqui ativada para no próximo vídeo você estar aqui comigo. Então até lá, tchau, tchau!